Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a história da saúde pública aqui no Brasil. Bom, o meu grupo sou eu, a Júlia Aparecida e a Carolina Navarro. A gente vai começar pelo Brasil Colônia. Antes da chegada dos navios europeus ao Brasil, o território era ocupado unicamente por povos indígenas que já tinham algumas enfermidades, mas a colonização portuguesa trouxe diversas outras comuns na Europa que não existiam por aqui e que eram muito mais fortes que as já presentes, causando um grande problema de saúde entre a população, já que os nativos não tinham imunidade para combater determinadas enfermidades. Como consequência, milhares deles morreram no período. Nessa época, a preocupação com o desenvolvimento da área da saúde no Brasil era praticamente nula. Não havia infraestrutura e quem precisava buscar auxílio geralmente recorria a santas casas que viviam na pobreza, e também a pajés, curandeiros ou boticários, que faziam uso dos grandes poderes das ervas medicinais brasileiras e das terapias de cura. E agora vamos para o Império. Com a chegada da família real portuguesa de sua corte em 1808, quando estavam tentando escapar das tropas de Napoleão Bonaparte, foram iniciados investimentos na infraestrutura brasileira. E um dos principais foi a criação dos cursos universitários de Medicina, Cirurgia e Química. E com isso, os profissionais começaram a se formar no Brasil, substituindo médicos estrangeiros. Porém, o acesso ainda era para poucos. A vacina contra a varíola foi instaurada para todas as crianças. Houve a criação do Instituto Vacínico do Império e medidas foram tomadas para controlar a disseminação da tuberculose, da febre amarela e da malária, como a criação de órgãos voltados para a fiscalização da higiene pública. Além disso, Dom Pedro I começou a trabalhar com ideias voltadas para as mudanças urbanas, como calçamentos e iluminações, e infelizmente a prática da higienização, que consiste em pessoas em estado de vulnerabilidade social maior serem expulsas dos grandes centros e serem guiadas em direção às periferias. O Império terminou com a piora das condições de saúde e o Brasil continuou com a imagem de país doente. Agora vamos falar sobre a República Velha. Bom, a República trouxe novas esperanças para o povo em relação a avanços com a saúde. E também tivemos o fim da escravidão, o que fez com que dependêssemos da mão de obra estrangeira por causa dos fazendeiros e donos de fábricas que se recusavam a pagar o trabalho dos ex-escravos. Só que a fama de um país insalubre não chamava a atenção desses imigrantes. O período de 1900 a 1920 foi marcado por reformas urbanas e sanitárias focando em grandes cidades, áreas portuárias e no Rio de Janeiro. Apesar disso, seguimos reféns de problemas sanitários e das epidemias. Para termos um aumento no desenvolvimento do país, a gente precisava de uma população saudável e com capacidade produtiva. Em 1920, foram criadas as CAPES, Caixas de Aposentadoria e Pensão, para proteger os trabalhadores de doenças e a velhice. Entre os sanitaristas que comandavam o período, tínhamos o médico Oswaldo Cruz, que convenceu o Estado da importância da vacinação, tornando a vacina contra a varíola obrigatória, o que desencadeou a insatisfação popular, tendo como resultado a revolta da vacina. Mas pobres continuavam em moradias precárias, sem saneamento básico e as doenças fazendo vítimas. Só a gripe espanhola matou mais de 500 mil brasileiros. E vamos para a Era Vargas. No primeiro governo de Getúlio Vargas, nos anos 1930, ele transformou as CAPES em IAPs, Institutos de Aposentadoria e Pensões, que iriam atender muitas categorias profissionais, além de criar o primeiro ministério com ações voltadas à área de saúde, que atualmente conhecemos como Ministério da Saúde. O período getulista promoveu reformulações no sistema, o deixando mais focado no tratamento das epidemias e endemias. Porém, as verbas da saúde acabavam indo para outros setores, como o industrial, não permitindo a chegada do atendimento a todos novamente. Em 1934, a Constituição concedeu licença gestante e assistência médica aos trabalhadores. E em 1943, temos a consolidação da CLT, definindo o salário mínimo e benefícios da saúde aos trabalhadores de carteira assinada. Em 1964, esteve o golpe da ditadura militar, e a saúde continuava de baixa qualidade e limitada a pessoas que trabalhavam de carteira assinada. Em 1970, apenas 1% do orçamento da União, que é basicamente a pessoa jurídica de direito público, representante do governo federal no âmbito interno, e da República Federativa do Brasil no âmbito externo, era destinado à saúde, já que o foco do investimento era na segurança e no desenvolvimento. E esses cortes estaram na intensificação da proliferação de doenças como, por exemplo, a dengue, meningite e malária.
Com as epidemias e o aumento da mortalidade infantil, o governo foi em busca de reverter essa situação, criando o INPS, que é Instituto Nacional de Previdência Social, que basicamente uniu todos os órgãos previdenciários que funcionavam desde 1930, com o objetivo de melhorar o atendimento público. Além de que, com a revolta de determinados setores da população com o estado da saúde, houve o movimento da reforma sanitária, que consiste em um conjunto de ideias sobre mudanças e transformações na área da saúde. E houve ainda o Plano CONASP, que é Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária. Ele tinha por objetivo uma remodelação e contenção de gastos, e mais tarde ele vai ajudar na formação do SUS. E mesmo com essas reformas e o chamado milagre econômico da época, a saúde continuava em estado precário, e isso vai impulsionar o crescimento de planos de saúde privados. Com o fim da ditadura, se tem a redemocratização do Brasil. Em 1986, ocorre a 8ª Conferência Nacional da Saúde, que foi a primeira a ter participação civil, e a pauta dela era conceitos de saúde pública nacional, e propôs mudanças baseadas no direito universal à saúde, com melhores condições de vida. O relatório que ela produziu serviu de base para a elaboração do capítulo de saúde da Constituição de 88, que diz que a saúde passa a ser um direito de todos e um dever do Estado, e também para a criação do SUS. Nesse período, se tem também uma forte presença de organizações internacionais, como por exemplo a OMS, e ela vai influenciar a sociedade a valorizar ações de saneamento básico, medicina preventiva, descentralização dos serviços e participação em decisões. Em 1987, vai ter a criação do SUDES, que é Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, e ele vai servir como uma forma do governo começar a se organizar para implantar o SUS. E em 1978, o SUS finalmente foi criado pela Constituição Federal Brasileira, que determina que é dever do Estado garantir saúde a toda a população brasileira. E em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei Federal número 8080, que detalha o funcionamento do sistema e institui os preceitos que se seguem até hoje. Mas afinal, o que é o SUS? Bom, o Sistema Único de Saúde é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas. Ele é administrado de forma tripartite, ou seja, o financiamento é uma responsabilidade comum dos 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal. Ele segue alguns preceitos, que são: ele é universal, porque ele vai atender a todos sem comprar nada, independente de sua raça ou condição social. Ele também é integral, pois vai tratar da saúde como um todo com ações que ao mesmo tempo vão pensar no indivíduo e também na comunidade. E ele também garante equidade, já que ele oferece recursos de saúde de acordo com as necessidades de cada um. Houve também a criação de diversos programas nessa época com o intuito de qualificar e humanizar o atendimento, como por exemplo o PSF, Saúde da Família, Profai e as Escolas Técnicas Profissionalizantes RET-SUS. O SUS também proporcionou diversos avanços à saúde, como por exemplo o Programa Nacional de Imunização, PNI, que é responsável por 98% do mercado de vacinas do país. E é também no SUS que ocorre o maior sistema público de transportes de órgãos do mundo. Ele também dá assistência integral e totalmente gratuita para a população de portadores do HIV e doentes de AIDS, renais crônicos, pacientes com câncer, tuberculose e ranicíase. E apesar de todos esses benefícios que o SUS trouxe, ele ainda sofre com um desvio de verba, e isso afeta diretamente a saúde da população, já que pode ocorrer a falta de medicamentos e aparelhos e utensílios médicos. Mas apesar disso, o SUS continua sendo muito importante para as pessoas que não têm condição de pagar o plano de saúde privado. E por isso todos os brasileiros devem apoiar o SUS e cobrar do Estado uma melhor administração do mesmo, já que ele é responsável por salvar a vida de milhões de brasileiros.